Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E dando continuidade às nossas lições do nosso segundo trimestre, que tem uma lição maravilhosa, esta que está aqui na apresentação, que diz assim: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, que é a nossa morada. Hoje, em especial, a lição de número 3, que tem como título O Céu, o destino do cristão. Lembrando de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38. Nosso textuário dessa lição maravilhosa diz o seguinte: mas a vossa cidade ou a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 20. Verdade e prática diz o seguinte: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para onde? Para o céu, como sua legítima esperança. Lembrando também que nossa lição ela tem 3 tópicos. Nosso primeiro tópico ela tem como título o céu, o alvo de todo cristão. Tem 3 subtópicos. No nosso tópico 2 diz o seguinte: a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Nós temos 2 subtópicos. E o nosso tópico 3 diz o céu, o fim da jornada cristã. Também temos 3 subtópicos. Lembrando também que essa lição número 3, ela tem alguns objetivos. Nosso primeiro ponto, nosso primeiro bloco é distinguir o céu como morada final, certo? Na vida eterna com Deus. Nosso tópico 2 diz o seguinte: apresentar o conceito do céu conforme o livro de Apocalipse. E o nosso bloco 3 tem pontuar o céu e o destino dos cristãos, o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. Mas antes de iniciarmos nos tópicos, eu queria falar um pouco aqui sobre nosso textuário, que o apóstolo Paulo, ele diz mais a nossa cidade. O mais interessante é que essa palavra mais, ela é uma conjunção adversativa no grego, que é de, o nome, indica isso aí, essa palavra, uma mudança de direção ou um contraste, ou seja, você está indo contrário. Aqui ela destaca uma diferença fundamental entre a realidade terrena e a realidade celestial. Eles, mas a nossa cidade, olha só, não é terrena, ela é celestial. E na nossa leitura bíblica em classe, se encontra em 2 livros, Filipenses, capítulo de número 3, vai dos versículos 13 ao 21, e Apocalipse, capítulo 21, que vai dos versículos do 1 ao 4. Eu queria destacar aqui apenas Filipenses, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-se das coisas que para trás ficam, avançando as que estão diante de mim. Quando Paulo diz que não julgo que haja alcançado, aqui o apóstolo Paulo ele está fazendo uma expressão humilde, certo, de sua vida espiritual, ao reconhecer que ainda não atingiu a perfeição espiritual. A palavra traduzida aqui como alcançado é uma palavra bastante significativa, que tem o poder de compreender ou agarrar, né? Então Paulo reconhece que ainda não alcançou plenamente a maturidade espiritual ou uma compreensão completa do Senhor Jesus Cristo. Isso está no comentário de Ubner Braz. Então, deixa bem claro que ele ainda não alcançou. Isso mostra uma humildade do apóstolo Paulo. E logo também, na nossa introdução, e já entrando para o tópico 1,
o autor aqui ele coloca lá em João capítulo 11, versículos 25 ao 26, que o próprio Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então isso, as pessoas não entendem. O homem natural não pode discernir as coisas espirituais. Então o próprio Cristo, ele fundamenta isso, que a nossa esperança, ela está totalmente fundamentada no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, onde nós aguardamos ansiosamente o retorno do Senhor Jesus Cristo, que nos levará para o nosso lar, que é o lar celestial. Nosso bloco 1 diz o seguinte: o céu, o alvo de todo cristão. O autor aqui, ele colocou bem prato a palavra céu como chamaim, né? E lá como a gente observa lá em Gênesis 1:1, que ele diz Bereshit bara Elohim et hamashai, ou seja, ele já mostra o céu ali perante os céus e a terra. Ele já mostra esse termo aí, Hashamai, que ele já usa junto com a preposição. Ela aparece aqui na forma hebraica 419 vezes, e no grego o termo chamado Oranos, né, aparece no Novo Testamento 280 vezes. Então, no Novo Testamento, a palavra hebraica, ela é mais comum para céu, que é chamai, que significa altura ou região celeste. Então, tem estes termos atrativos. No Novo Testamento, a palavra é mais usada, como já foi dita, Oranos, que se refere tanto ao céu físico quanto ao céu celestial, que é o céu morada de Deus. Quando a gente lê Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 16, ele deixa bem claro este texto. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Ele não colocou a palavra céus, mas céu no singular. Isso mostra uma diferença, que o termo bíblico, ele mostra tanto céus como céu. E lá em Gênesis, ele mostra céus, né, que é Ha-Shamai. E também o céu, ele é frequentemente usado como morada de Deus, morada dos anjos, lugar de glória, santidade, perfeição. No livro de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 ao 3, como a gente sabe esse texto decorado, que quando lá no templo do rei viu um alto sublime trono, então isso mostra a grandeza do céu. Já em Apocalipse, no capítulo de número 4 e versículo 2, João ele deixou bem claro: fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu. Olha só também no singular a menção de Apocalipse. Já no nosso ponto 2, o céu também ele é ensinado pelo apóstolo Paulo. Paulo disse que foi arrebatado, não sabe se no corpo ou fora do corpo, e é justamente sobre esses céus que o apóstolo Paulo ele tenta ilustrar para as pessoas que o último céu, o terceiro céu, é o céu morada de Deus. Então, o primeiro céu, nós classificamos ele como céu estrelado, que é esse que nós vemos aqui, olhamos para cima, vemos o espaço sideral, vemos essa região. Então, o primeiro céu, ele pode ser associado ao espaço sideral, onde estão localizados estrelas, planetas, corpos celestes. E este primeiro céu, ele será substituído pelo céu de Apocalipse, lá capítulo 21, versículo 1, onde deixa bem claro o texto que os antigos céus, certo? O céu não mais existe. Então, isso está na nossa leitura bíblica em classe. Então, a Bíblia, ele menciona sol, lua, estrelas, como elementos celestes. Também você pode acompanhar isso lá em Gênesis, logo no versículo 14 do capítulo 1, quando o Senhor forma todas as coisas, que pode ser vinculado ao céu. Então, primeiro céu, resumindo, primeiro céu
descrição, espaço sideral, com estrelas, planetas, galáxia, que é a grandeza e o poder de Deus, quando ele mostra lá no Salmo 19, verso 1, que ele diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras feitas por suas mãos, sentido figurado, né? O segundo céu é o céu atmosférico, né? É a atmosfera terrestre, como nós bem sabemos. E sabemos que quando nós estudamos, na minha época eu estudava geografia, a gente via 5 camadas. Era a ionosfera, a estratosfera, a mesosfera, a atmosfera e ionosfera. Então a atmosfera é esse céu que mostra onde ocorrem fenômenos meteorológicos, a vida cotidiana acontece, referências que podem incluir os versículos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 20, que é a expressão onde as aves voam no céu. Em diversos textos ela é mencionado isso. Então, o segundo céu, resumindo, é a atmosfera terrestre, onde ficam as nuvens, as aves, os fenômenos, todo tipo de fenômenos climáticos aí faz parte do segundo céu. Então, significação local é a criação física do domínio e a natureza de Deus, onde deixou bem claro, Paulo escrevendo aos Romanos, que tudo que foi criado, nós sabemos que foi a imagem de Deus. Terceiro céu, como a gente sabemos, é o celestial, como o apóstolo Paulo bem citou aqui, na sua segunda carta aos Coríntios, deixou bem claro que esse céu chamado é o céu dos céus, que em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, diz o seguinte: eis que os céus dos céus, são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nele há. Então sabemos que o terceiro céu, ele é o céu morada de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele foi arrebatado, e o apóstolo João também foi arrebatado, onde ele recebeu aquela ilustre revelação do Apocalipse. Também em sentidos gregos, nós temos os céus chamados Urânio e Mesorânios. Então isso mostra também a quantidade de céus que nós temos hoje. Primeiro, segundo e terceiro. Então, meus queridos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 2, com o título do bloco 2, a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o bloco 2, com o tema a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Lembrando, meus queridos, de nos acompanhar pelas nossas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38 TV AD Mossoró. E aqui mostra o céu e a nova terra. Deixar bem claro para todos que nós não devemos confundir esse novo céu com essa nova terra, com Isaías capítulo 61, que menciona também novos céus e nova terra. Isaías menciona os novos céus e nova terra, mas ele se refere ao estado milenial. É tanto como a gente lê Apocalipse capítulo 21, versículo 1, diz assim: e vi novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E João ainda diz assim: e eu, João, olha só, ele fala na primeira pessoa, e eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Se ela estava no céu, ela veio se instalar justamente aqui na terra. Por que estou fazendo esse comentário? Porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, esta terra que existe hoje, certo? Vai entrar num período chamado tribulacional. E vai acontecer os selos, as taças e as trombetas. Então essa terra vai ficar parcialmente destruída ou toda destruída. Vai ter algumas batalhas e a batalha do Armagedon. E quando o Senhor Cristo voltar, na sua segunda vinda, para estabelecer o reino milenial, a terra vai estar um caos. Então tem que ser feito novos céus e nova terra. E também será, infelizmente, destruída pelo diabo após 1000 anos, quando ele for solto. Então não devemos confundir
essas duas terras. Depois da abertura dos selos, certo? Conforme Apocalipse 6, vai predominar umas desordens, como eu já falei, o juízo aqui tribulacional, e vai seguir uma sequência de fatores, certo? Então, João vê um novo céu e uma nova terra. Então, isso indica uma renovação completa de todo o cosmos. A antiga ordem é substituída totalmente pelo novo, livre de quê? Do pecado, maldição. E além do mais, a Nova Jerusalém, ela vem descendo do céu, como está no versículo 2. A Nova Jerusalém, ela é descrita como uma cidade santa, descida dos céus, ó, dos céus. Então tem o primeiro, segundo e terceiro, preparada como uma noiva adornada para seu esposo. Essa cidade é apresentada como lugar da habitação eterna daqueles que estão sendo salvos, ou que foram salvos. E a localidade dessa cidade, quando todas as coisas forem consumadas, a Nova Jerusalém descerá do céu, de onde Deus habita, e ficará entre o céu e a terra. A Nova Jerusalém não estará assentada sobre as cidades como conhecemos, mas sim ela pairará sobre elas. É tanto que o apóstolo Paulo, quando se refere ao milênio, no capítulo 15, versículo 40, ele já diz ali que ali há corpos celestes e corpos terrestres. Mas, quando esse novo céu e essa nova terra for implantada, aí sim tudo será celestial, porque ela vai pairar sobre assim. Assim, a luz da glória de Deus, que emanará da Nova Jerusalém, iluminará a terra, ou seja, a nova terra, provendo luz e orientação para as nações existentes. Isso você pode ver no versículos 24 e nos versículos 26, que deixou bem claro no versículo 24. Apocalipse 21 e 24. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Olhe só que maravilha será esta cidade. A linda cidade como nossa e a nossa nova morada, como está escrito lá, que João faz menção dessa cidade, que a partir do versículo 9 do Apocalipse 21, ele começa a descrever as belezas dessa cidade, que é a pátria dos salvos, como está escrito lá em Hebreus, é lugar onde os santos herdarão. Então, a Nova Jerusalém, que é descrita como morada de Deus, será tudo isso. Isso deve ser maravilha para o cristão. O apóstolo Paulo, ele descreve a Nova Jerusalém celestial como lugar de remidos que habitam na gloriosa cidade. Então, a Nova Jerusalém, ela é apresentada a todos os homens como morada de Deus. Apocalipse 21:3 deixa bem claro isso. Então, quando a gente chegarmos lá, é a consumação final e o plano de Deus de habitar plenamente com o seu povo. Lá em Êxodo capítulo 19, versículos 4 e 5, deixou bem claro o autor que a vontade de Deus era que todos fossem sacerdotes, justamente para entrar no santuário. E nós já que recebemos a Cristo, nós fazemos parte desse povo que a Israel rejeitou e a igreja acolheu. Por isso nós somos sacerdócio real e povo santo. Já entramos na presença de Deus, mas quando Ele fizesse novo céu e nova terra, nós, assim como Ele é, nós o veremos em nome de Jesus. Então, a Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza nem sofrimento. Isso está escrito também na nossa leitura bíblica em classe 21, versículo 4. Então, esta é a promessa para consolar todos os crentes que entrarão, certo? Nós vamos encontrar
uma completa paz, felicidade e, além do mais, com a presença do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, sofrimento, redenção completa com Cristo. Então, sofrimento não vai ter mais. Então, a Nova Jerusalém, todos os remidos desfrutarão da plenitude eterna, livres de todas as limitações e aflições deste mundo presente. Por isso que a nossa lição deixa bem claro que o céu é o nosso destino final. É para lá aonde nós caminhamos. Na nossa leitura, o apóstolo Paulo fala: eu prossigo para o alvo. O alvo é o céu. Então, deixar bem claro para nós que o céu não é simplesmente um lugar ou espaço físico na realidade espiritual, mas é um fato, um estado espiritual eterno e real de pleno gozo, paz, em que todo crente fiel gozará da presença de Deus. Lá em João, capítulo 14, verso 3, o Pai disse: e quando eu for, olha só, ele faz uma afirmação. Então, o céu é uma circunstância, uma situação real, que por várias ocasiões, certo, foi mencionado na Bíblia um arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 17, o apóstolo Paulo citando lá em 1 Coríntios, capítulos 15, versículos 51 ao 57, ele deixou isso bem claro, e lá em Atos 1 e 11, que os anjos, quando levam Cristo para o céu, ele diz: olha, do mesmo modo que vocês viram subir em uma nuvem, desaparecendo, assim ele irá voltar, porque o céu é o nosso lugar. E em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, deixou bem claro que ali há um lugar debaixo do altar. Por isso que o céu é retratado por várias imagens, certo? No livro de Apocalipse, que é um lugar debaixo do altar. Apocalipse 6 e 9. Apocalipse 7 e 15 diz: é o templo do Senhor. Isso são tudo referência ao céu. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Lugar diante do trono de Deus. Apocalipse 3 e 21. O trono de Cristo. Apocalipse 21 e 2, né? A Nova Jerusalém. E Apocalipse 21 e 1 diz: novo céu e a nova terra. Então, meus queridos, vejam que quantas referências nós temos aqui da nossa lição a respeito do céu. Por isso que o céu, ele é nosso destino final e é onde nós esperamos essa bendita esperança. Por isso que hoje servimos a um Senhor que nos prometeu, que disse que voltaria e iria nos levar para onde Ele está. E assim como Ele é, nós o veremos e seremos semelhante a Ele. Então, por isso que nós, todo cristão, quando falarmos de céu, é para nos alegrarmos na presença do Senhor. Meus queridos, encerramos o bloco 2, iniciaremos agora o bloco 3, não sai do seu local, com o tema O Céu, o fim da jornada cristã. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso final, o bloco de número 3. Esta lição é uma visão panorâmica, apesar de ter muito assunto a respeito do céu, existem muitas referências a respeito do céu, mas reduzimos. Isso fica a cargo do professor se debruçar em cada subsídio. E lembrando que esta aula, ela não substitui a aula presencial aos domingos, nem esta e nenhuma outra, certo? Então, nosso bloco 3, o céu, o fim da jornada cristã. Então, nosso subtópico 1, o tema é bem peculiar. Estaremos onde Deus está. Isto, de fato, as Escrituras atestam isso, né? Descreve a Nova Jerusalém. Se nós lemos Gálatas, capítulo 4, verso 26, ele diz: a Jerusalém que é de cima. Olha só. E em Apocalipse diz que ela vai descer. Que negócio maravilhoso, olha. A Jerusalém de cima, ela vai descer e vai pairar onde as pessoas andarão na luz do Senhor. A cidade também é conhecida como a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial.
Se abrirmos Hebreus capítulo 12, verso 22, você vai ler isto. Se você ler também, abrir Apocalipse 22, versículo 2 e depois o versículo 10, você vai entender e saber: a santa cidade de Deus descia do céu. E o Antigo Testamento vai também se referir a tabernáculo de Deus, a habitação dos homens, ao templo de Deus como casa espiritual. Então, tudo referindo ao céu. Então, isto é bastante maravilhoso. Isso você pode encontrar na Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica de Tim LaHaye. Isso da edição da CPAD de 2008. E o nosso amado pastor Cláudio Ono de Andrade, ele diz um comentário bem interessante. Ele disse que jamais nos esqueçamos da nossa cidadania celeste obtida por Cristo na cruz. Aqui, neste mundo cruel e iníquo, não passamos de peregrinos, mas com a ajuda do nosso Senhor, caminhamos para a Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo. Que maravilha! E quando chegarmos lá, que é o tema do nosso subtópico 2, lá as lágrimas cessarão. Olha que privilégio! Enquanto aqui estamos lamentando pela aflição do mundo, que é símbolo de tristeza e dor de um mundo decaído, ele, devido às consequências do pecado, que foi abundado aí, e toda fragilidade e sofrimento, a promessa que Deus nos dá é que Ele enxugará as lágrimas dos olhos dos seus filhos, que, olha que maravilha, que significa que não haverá mais espaço para tristeza, nem sofrimento, mas lá será uma presença gloriosa da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só de saber que esta garantia é a eliminação de todo o mal, de todas as consequências, isto já vale o privilégio de servir a Cristo. Chegarmos lá, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui em terra, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E ele mostra que a dor, o sofrimento, a aflição são consequências do mundo hoje. Vemos aí um mundo aí iminente a uma terceira guerra mundial, onde vai ter muita dor, muita morte, muito sofrimento. Mas quando chegarmos no céu, o autor é enfático em dizer que ele, isto está em Apocalipse, capítulo 7, verso 17, que ele enxugará todas as nossas lágrimas. Isso é mais do que um privilégio, porque lá existe uma expressão de um repouso eterno. Quando a gente lê Hebreus capítulo 3, lá diz, ainda há um repouso. Só que o repouso que lá fala é um repouso limitado. É ilimitado que é Cristo. Aqui é uma limitação muito maior, que além de termos um serviço, nós temos a aprendizagem, uma dimensão maior de estarmos com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, a importância do céu para a fé cristã é a motivação para a nossa perseverança. A esperança do céu nos motiva ainda mais a fazer o quê? A perseverar nas dificuldades para alcançarmos uma vida eterna. Perseverarmos na vida terrena para alcançarmos uma vida eterna, sabendo que um futuro glorioso, bastante glorioso, magnífico, ele nos aguarda para aqueles que forem fiéis à sua bendita e gloriosa palavra. Então, o céu nos dá uma perspectiva eterna, ajudando-nos o quê? A compreender. Então, quando eu penso no céu, eu penso também da vida terrena. O que ela me propõe? Eu sei que aqui há sofrimento, há dor, há situações controversas, e eu penso no céu. Saber que no céu vai ser o inverso do que temos aqui. Será uma maravilha total de que sofrimento e, além do mais, nossos entes queridos, aqueles que morreram com Cristo, nós iremos encontrarmos e desfrutarmos
das benditas promessas que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos prometeu enquanto caminhou aqui na terra. Então, no céu, os crentes, todos, desfrutarão de atividades significativas e gratificantes. Mas, que atividades são essas? Se nós lemos Apocalipse, capítulo 19, versículos do 1 ao 8, que atividades são essas? É a adoração contínua a quem? A Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Então, a atividade vai ser essa. E se nós lemos Apocalipse, capítulo 22, verso 3, além de termos essa adoração contínua, nós estamos prestando um serviço ao Senhor. Olha só que maravilha. É um aprendizado ilimitado sobre os mistérios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos viver cada dia com a esperança do céu em nossos corações. Paulo, ele quando foi arrebatado, ele tinha esta esperança e ele deixou bem claro, o bom é eu partir agora e estar com Cristo. Porque Paulo, ele almejou o céu, ele viu o céu, ele disse que lá ouviu coisas que ao homem natural é impossível de ele compreender. Mas o lugar foi tão bom que ele disse, bom era eu partir e estar com Cristo. Porque ele deixou bem claro, eu prossigo para o alvo, onde eu espero a soberana vocação. E essa vocação é andarmos para viver uma esperança celestial, que é preciso nascer de novo, viver em Cristo para transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza para entrarmos nas mansões celestiais. Sem isso, é impossível o homem crer nas coisas espirituais. O apóstolo Paulo também deixou claro. O homem natural não consegue discernir as coisas espiritualmente. Então é preciso ele nascer de novo. Que nós prossigamos a nossa jornada para o céu, de glória e alvo. Que todo o salvo em Cristo, conforme regras divinas estabelecidas na sua palavra, que é justamente alcançarmos a carreira que nos está proposta, que é as mansões celestiais. Meus queridos, obrigado. E logo, logo, em breve estaremos novamente aqui para mais subsídio. Lembrando que esta aula e nenhuma outra substitui a aula presencial aos domingos. Muito obrigado, fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.